eu venho aqui à tribuna para um tema que já tenho debatido há muito tempo e que diz respeito à revitalização, senador Walter Pinheiro, do Rio São Francisco. E eu tive uma reunião com a presidente Dilma. Dessa reunião participaram 4 ministros, o ministro Jacques Wagner da Defesa, e o Exército já trabalha na calha do Rio, fazendo um serviço de recuperação no trecho do município de Barra do São Francisco, o ministro Nelson Barbosa do Planejamento, a ministra Isabela Teixeira do Meio Ambiente e o ministro Gilberto Occhi da Integração. Essa reunião, a presidente pediu que fosse feito um programa de revitalização do Rio São Francisco que fosse mais ou menos compatível, que pudesse, de alguma forma, garantir a transposição do Rio São Francisco. Sem esse projeto de revitalização, eu tenho absoluta certeza de que essa transposição, onde o Brasil investe aí, o governo brasileiro investe mais de 8 bilhões de reais, nós não vamos ter condição de água para suprimento dos estados receptores da bacia do Rio São Francisco. Tenho absoluta convicção disso. O governo está investindo mais de 8 bilhões de reais numa transposição. Esse ano o orçamento geral da União tem 1 bilhão e 100 milhões para a transposição e tem 175 milhões para a revitalização. Que conheço todo o trajeto do rio, a situação dele agora é de gravidade. A expectativa é que em setembro a barragem de Sobradinho chegue ao seu volume morto pela primeira vez na história. Hoje nós estamos com 18% da capacidade de Sobradinho. Então tem uma situação muito grave. E essa reunião com a presidente, no dia 23 de abril, ela pediu aos ministros, senador Walter Pinheiro, que apresentasse um projeto de revitalização do rio. Senão, de nada valerá a transposição e o governo federal vai jogar no ralo mais de 8 bilhões de reais numa transposição que não terá água para essa transposição. Mas eu cedo a parte ao senador Walter Pinheiro. Senador, primeiro eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela forma e pela opção de escolher esse tema e tratar desse tema como uma das coisas mais importantes para esse quadrante. Não é um tema que associa-se à militância de Vossa Excelência, nem tampouco à relação com o Estado, mas ele é um tema que se associa com a natureza de um projeto que busca recuperar espaços, condições, promover uma verdadeira reestruturação socioeconômica no Nordeste. Portanto, o debate que Vossa Excelência traz é um debate de profundidade. Portanto, esse é um debate, senador Otto, que eu me lembro que em 1998, 99, nós travamos muito esse debate para evitar a história da transposição antes de um processo de revitalização. E Vossa Excelência traz dados hoje que são alarmantes. Nós estamos num período, inclusive, dos mais críticos da região, do ponto de vista hidrológico. A expectativa traçada pela ANA e por outros órgãos é uma expectativa, inclusive, de não melhora no curto prazo. Então, na realidade, urge ações como essa, e eu diria até mais, como Vossa Excelência, inclusive, já havia conversado comigo a partir da audiência que teve com a Presidente da República. O ideal, inclusive, era remanejar os recursos da revitalização, da transposição, exatamente, para imediatamente esse processo de revitalização. Inverter a lógica. Eu não tenho como resolver passar água para algum lugar se a água não chega, meu caro Omar. Então não tem como. Então, portanto, acho que Vossa Excelência traz um tema oportuno, decisivo, para as questões da região Nordeste e para uma outra questão que nós estamos vivendo também na região Nordeste, que é o problema da hidroeletricidade. A matriz brasileira, majoritariamente, é de hidroeletricidade. Então, portanto, Vossa Excelência se preocupa com a vida, com a produção e, principalmente, com a situação de toda uma região, porque não é do país, porque, na realidade, esse nosso São Francisco Velho nasce ali em Minas,
Mas nós temos coisas parecidas hoje em tudo quanto é canto do país. Então é fundamental essa batalha e essa insistência de Vossa Excelência para que isso passe a ser a prioridade desse momento. Eu agradeço e incorporo a parte de Vossa Excelência meu pronunciamento. Quero, inclusive, chamar a atenção e espero que o governo federal apresente esse projeto de revitalização do Rio São Francisco. A presidente Dilma se comprometeu com os ministros de apresentar. No entanto, quando foi feito o projeto de transposição do Rio São Francisco, a transposição andou e eu acredito que dentro de 1 ano e meio a 2, ela vai ser concluída. Agora vai ser concluída sem condição de ter água para suprimento dos estados receptores da bacia do Rio São Francisco. E preocupado com isso, apresentei, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, um projeto de lei número 202 de 2015, que proíbe a transposição de qualquer bacia, de qualquer rio, doador das águas, sem antes fazer o investimento na revitalização do rio. Se fala, inclusive, eu vejo falar numa coisa que eu sou totalmente contra, a transposição do rio Tocantins para suprimento do Rio São Francisco, que é um absurdo, um projeto que eu acho completamente inconveniente. Então, esse projeto que eu apresentei, o projeto de número 250/2015, é um projeto que não permitirá nenhuma transposição de bacia sem antes o governo federal fazer todos os investimentos na revitalização do rio ou da bacia do rio doador. Isso implica em recomposição de mata ciliar, desassoreamento, contenção da erosão, tratamento de esgoto, de sedimento de esgoto e de efluentes líquidos e sólidos de fábricas que estão à margem desse rio. Inclusive, esse projeto, eu quero solicitar à presidência da Casa e aos presidentes das comissões que vão analisar, que dê celeridade para não acontecer o que aconteceu com o Rio São Francisco. Começou a transposição, mas não se fez a revitalização. O outro projeto que apresentei é o projeto 2002-2015, é o projeto que isenta todos os proprietários de terras, de áreas de terra próximas ao Rio São Francisco e à sua bacia, do ITR, do Imposto Territorial Rural. Esse Imposto Territorial Rural, e no levantamento que nós fizemos, ele é um imposto que impacta muito pouco nas finanças do governo federal. O levantamento é em torno de 30 milhões de reais por ano e, portanto, não seria um impacto muito grande na receita do governo federal. E isentando de ITR esses proprietários, eles terão a responsabilidade de fazer em cada área desses proprietários a revitalização do rio, o replantio das matas ciliares, o cuidado com assoreamento, enfim, revitalizar o rio para que ele continue vivo e, como falou o senador Walter Pinheiro, ele possa servir de água para consumo humano, consumo animal, geração de energia. As hidrelétricas do São Francisco, Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, Itaparica, Xingó, Mochotó, todas elas estão gerando pouca energia pela falta de água. E a vazão do Rio São Francisco, isso é que é mais grave. A vazão do Rio São Francisco, em 12 anos, caiu a metade, a vazão média. Ela, em 2002, era em torno de 2.980 metros cúbicos por segundo. Agora, em 2013, já está em 1.560 metros cúbicos por segundo. Senador Otto Alencar. Com a parte do senador Garibaldi. Eu queria pedir a atenção de Vossa Excelência. Estou ouvindo atentamente o seu pronunciamento, mas há da nossa parte receptores uma preocupação muito grande, porque as chances para o El Niño neste verão
estão próximas a 100%, com simulações sugerindo que até dezembro próximo haveria possibilidade de ceder o evento devastador de 1999-1998. E a transposição, senador Otto Alencar, segundo informações do ministro Gilberto Ock, da Integração, mostrou que os avanços alcançados pelo projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional e suas perspectivas, onde tanto o seu eixo norte com o eixo leste encontram-se em estágios avançados de implantação, respondendo por índices de 76% e 72,4% de execução física. Não obstante esse quadro, o ministro Ock informou as obras deverão estar concluídas apenas no final de 2016, ou mais provavelmente, senador Alencar, no início de 2017. Eu gostaria de manifestar, compreendo a preocupação de Vossa Excelência, mas gostaria de manifestar a nossa preocupação de que as obras da transposição, que são absolutamente fundamentais para a segurança hídrica do Nordeste semiárido, que elas não possam sofrer nenhuma desaceleração. Era isso que eu queria colocar para Vossa Excelência. Senador Garibaldi, eu concordo com Vossa Excelência. A nossa preocupação é exatamente que não falte água para o suprimento das necessidades dos estados receptores da água. E na situação que está o rio está morrendo. O rio está morrendo numa velocidade inimaginável. Só na margem direita do Rio São Francisco, na Bahia, 4 afluentes hoje são caminho de areia. 2 eram perenes e 2 intermitentes. No estado de Minas, a mesma situação. O Rio São Francisco, ele é formado 75% das águas do Rio São Francisco no estado de Minas Gerais, 25% na Bahia. Ele tem um problema que outros rios não têm. O senhor deve conhecer, deve ter ouvido falar, no município da Barra do São Francisco, onde o bispo Luiz Cápio fez greve de fome contra transposição. Pois bem, do município de Barra de São Francisco até a foz do Rio São Francisco, entre Alagoas e Sergipe, são 800. Possível. São 800 quilômetros, o presidente Renan conhece, de Barra do São Francisco, na Bahia, até a Foz, são 800 quilômetros, o rio não recebe um afluente. Morreram todos os afluentes depois de Barra do São Francisco. A música de Luiz Gonzaga, Riacho do Navio vai dar no Pajeú, o rio Pajeú vai dar no São Francisco, o rio Pajeú, Riacho do Navio é caminho de areia, o rio Salitre, caminho de areia. Na Foz, senador Otto, a Cunha Salina já atinge 20 quilômetros. 20 quilômetros. O Atlântico já entrou 20 quilômetros no Rio São Francisco, já está perto de Propiá. Então, o que eu estou falando, sou contra a transposição. Pelo contrário, devia caminhar junto o investimento igual na transposição e na revitalização, senão vai faltar água para o Rio Grande do Norte, que precisa, para Paraíba, que mais precisa ainda, para Pernambuco, Agreste, para todo o canal do Sertão de Alagoas. Então não adianta fazer transposição sem produção de água. Aumenta o consumo e diminui a produção. Como é que diminui a produção? Quando morre a nascente, quando morre o riacho,
quando morre o rio perene, como morreram 2 na Bahia, morre o rio intermitente. E em Minas Gerais a situação é gravíssima, onde é formado 75% das águas do São Francisco. Ali tem comprometido na margem direita o rio Paraopeba, o rio Jiquitaí, o Rio das Velhas completamente comprometido com assoreamento, com erosão, com esgoto dentro do rio, na margem esquerda, Paraopeba, Paracatu, Urucuia, Carinhanha, todos estão comprometidos. Então, ou se faz a revitalização do rio, ou então a transposição vai ser inaugurada, mas daqui a 8 anos, o presidente da República, que substituir a presidente Dilma, vai colocar um epitáfio no Rio São Francisco dizendo: vê a transposição do Rio Colorado. Lá, antes de transposição, fizeram todos os investimentos para a preservação do rio. Então, o meu projeto aqui é um projeto para não permitir transposição antes de fazer a revitalização dos rios doadores. Que eu sou a favor, eu espero que a transposição seja inaugurada e tenha suprimento de água para atendimento às necessidades dos estados receptores. Mas o que eu falo é na vida do rio. E se esse Congresso, se a Câmara Federal, se o governo federal não tomar providência, o Rio São Francisco, generoso, como ofereceu água para consumo humano, animal, irrigação, geração de energia, como todo ente generoso, que faz mais pelos outros do que por si, e fez mais pelo Nordeste que o Brasil, e o Brasil fez pouco pelo Rio, como fez o Nordeste, nós vamos enterrar o Rio São Francisco e nós vamos ter um rio morto, e essa transposição de mais de 9 bilhões de reais será um dinheiro jogado fora e os estados receptores não vão receber as águas abençoadas do Rio São Francisco. Essa é a minha preocupação e o meu projeto vem nessa direção, para envolver a sociedade, envolver aqueles que utilizam o rio na sua revitalização. Então, isentar ITR de quem tem propriedade na margem do rio é dar a ele a condição dele investir esse recurso no replantio das matas ciliares, na contenção da erosão, do assoreamento, para salvar o Rio São Francisco, porque não haverá um outro rio para substituí-lo nas necessidades do seu estado, do Rio Grande do Norte, onde o senhor foi um grande governador, um grande ministro, e também defende com patriotismo aquilo que é necessário para seu povo, senador Garibaldi Alves. Muito obrigado, senhor presidente.